fazer o seguinte, vamos conversar sobre alguns pilares básicos de liderança que Deus estabeleceu desde a criação. E o texto da gente conversar aqui por um pouco, depois nós vamos abrir para uma conversa sobre os atos de Deus no mundo, pode ser? O que Deus está fazendo no mundo, aí você satisfaça a sua curiosidade. Qualquer país que você queira perguntar, se eu souber responder, bem, se não, vai para o Wikipedia. Mas minha ideia aqui é a gente conversar sobre Gênesis capítulo 1 até o capítulo 11. Porque, em minha opinião, esse é o texto que define tudo na história universal. Porque a Bíblia, hermeneuticamente, tem muitas maneiras de a gente estudá-la. Você pode estudar a Bíblia cronologicamente, que é problemático, que tem um livro de Jó que os estudiosos dizem que tem 5.000 anos. Mais antigo como escrita do que o livro de Gênesis. Mas muitos estudam cronologicamente. Você pode estudar a Bíblia à luz da história geral, pela história dos impérios, porque há uma interseção constante entre a história bíblica e a história mundial. Então, você encontra 5 grandes impérios e pelo menos 12 pequenos impérios no Antigo Testamento mencionados. E é o que a história universal, ou o que a história geral ensina para a gente. Então, você encaixa por ali reis, às vezes você estuda a Bíblia, as dinâmicas de Deus no meio da história geral. Você pode estudar a Bíblia por dispensações, dependendo da sua linha teológica. Você pode estudar a Bíblia de tantas maneiras, mas existe uma maneira interessante de estudar a Bíblia que é chamada história universal e a história particular. A história universal é Deus ensinando o mundo e tratando com o mundo. A história particular é Deus tratando com Israel. Então, a história universal vai de Gênesis 1 até 11, porque em 12 já começa um gentio sendo chamado para fundar um povo, não é isso? Lá do Iraque, lá de Ur dos Caldeus, na parte sul da Mesopotâmia, vindo para começar o povo judeu. A partir de Gênesis 12, você tem a chamada a história particular, que é a história do povo judeu, Deus tratando com uma nação, e vai até Atos capítulo 2, porque esse é o final do capítulo 1, porque no capítulo 2 você tem, uma vez mais, a história universal sendo restaurada. É interessante que Gênesis 11 termina com a dispersão das nações e a multiplicidade das línguas. Atos 2 começa com a unificação das nações e a multidão de línguas. Ninguém faz isso, mas é quase que se você tirasse Gênesis 12 até Atos 1 da Bíblia e grudasse Gênesis 11 com Atos 2, tem lógica. Que um termina com as nações sendo fundadas, o outro começa com as nações vindo a Jerusalém para o Pentecostes. É muito interessante. E como nós não somos judeus, nós somos o povo de Deus, do Novo Testamento e do geral, nós não somos racialmente judeus, nos interessa muito a história universal. Porque a história universal é Deus tratando com a humanidade como um todo. E nada funciona sem uma boa liderança. Desde o começo, Deus estabeleceu isso assim. Então, se você for no livro de Gênesis, capítulo 1 a capítulo 11, por exemplo, você vai encontrar ali 17 profissões para que a sociedade pudesse funcionar. Você vai encontrar carpinteiro, você vai encontrar pessoas que trabalham com ferramentas, vai encontrar músicos, músicos profissionais, você vai encontrar gente que fazia flauta, fazia violino, você vai encontrar lavrador, você vai encontrar agricultor, pecuarista, político, militar, você vai encontrar muitas profissões. Você vai encontrar Nimrod, um político profissional, precursor de tudo que é corrupto. E você encontra o marketplace para o funcionamento da sociedade. Deus estabelecendo como é que a sociedade devia funcionar. Na questão da liderança, há 4 episódios em Gênesis 1 a 11, que, dependendo do propósito do seu estudo, você pode vê-los como casos de maldição, como alguns dizem. A queda de Adão, Caim matando seu irmão, o dilúvio
e Babel. O que eu já escutei de sermões sobre Babel sendo prova do julgamento divino. Você já escutou isso ou não? Julgamento divino, etc, etc. E por que não pensar de uma maneira diferente? Por que não pensar em Babel como a oportunidade de restaurar o que o ser humano quis atrapalhar? Porque Deus, quando criou a humanidade, já tinha determinado o Apocalipse 22. E Apocalipse 22 termina com gente de todos os povos, tribos, nações e línguas da terra. Então, Gênesis 11 foi uma tentativa não consciente, talvez humana, e demoníaca, por outro lado, de atrapalhar o plano que já estava estabelecido desde a fundação do mundo, de Deus ser adorado na diversidade. Então, é lindo o texto. Eu vejo os 4 episódios ali como episódios fundamentais, essa é a ótica que queremos dar hoje aqui, para treinamento dos pilares da liderança que haveria de gerir o mundo, e no caso a igreja, porque aplica-se a todos nós. Então, nós vamos dar uma pincelada nisso aí para a gente ver, na visão de Deus, na interpretação hermenêutica que vamos dar o texto aqui, quais são os 4 pilares para a gente ser bem-sucedido como líder. Não só líder da igreja, líder na sua profissão, se tiver empresário aqui, líder nas atividades que você desenvolve. Quais são os 4 pilares que ali acontecem? Falando para nós, cristãos, certo? Qual é o primeiro episódio depois da criação que você encontra em Gênesis de 1 a 11? Criação, o que é que acontece? Capítulo 2 e 3 de Gênesis. A queda, muito bem. Na queda, a queda é uma moeda de 2 lados. Porque, por um lado, você tem o ser humano sendo, em Adão e Eva, estabelecido no Éden, e no outro lado da moeda você tem eles desprezando o mandato de Deus e sendo punidos por isso, na mesma situação, no mesmo Éden. Então, o que é que isso tem a ver com liderança? Em Gênesis capítulo 1, verso 28, nos é dado o que John Stott chama de o grande mandamento. O mandamento de cuidar das coisas que Deus estabeleceu na terra. O mandamento, no Novo Testamento, isso é expressado em termos de cuidar motivado pelo amor. John Stott, em 1974, em Lausanne, o grande John Stott pregou em Lausanne, na grande conferência missionária de Lausanne, sobre o grande mandamento e a grande comissão, em Gênesis capítulo 2 e 3. Então, Adão é criado e Eva, e Deus diz, a função de vocês é fazer a terra melhorar, cuidar dela, embelezar, é amar, é zelar pelo que eu criei. Adão vai cumprindo suas funções, e aí ele e Eva cometem o primeiro pecado. E nós conhecemos toda a história. Os versículos 17 a 21, há um diálogo, e até o versículo 21 do capítulo 3, onde na teologia é chamado do proto-evangelho, o evangelho sendo anunciado antes do evangelho existir. Quando um animalzinho, propiciatoriamente, é morto para cobrir a nudez de Adão e Eva, que estavam nus e agora se envergonhavam. Na teologia a gente aprende que ali no capítulo 3 de Gênesis você tem a queda e a restauração. Você tem a queda e a substituição. Você tem o pecado e Cristo, tipificamente apresentado. Um animalzinho é morto, uma vida vicária é paga, é gasta para cobrir a nudez de Adão e Eva. O que isso tem a ver com liderança? Tem a ver com liderança porque o cristão, não importa onde esteja, não importa o que esteja fazendo, em tudo que ele ou ela faz, quer bebendo, quer comendo, quer fazendo qualquer outra coisa, abrindo negócios, sendo um empregado numa empresa, sendo um pastor, tem que ter como concepção central fazer tudo para a glória de Deus. Concorda comigo até aqui? E qual é, então, o pêndulo desse aí do equilíbrio? É que, ao final do ano, de cada um de nós como líderes, a gente tem que perguntar se a grande comissão de Gênesis 3 e o grande mandamento de Gênesis 1 e 2
foram cumpridos naquilo que eu estou fazendo. Isso é muito importante, porque a coisa mais comum na liderança é a gente seguir a onda, a mesmice. Eu estou cansado de ver em igrejas, por exemplo, pessoas que ao final do ano você pergunta: como é que foi sua igreja esse ano? Foi bom? Ah, foi ótimo, pagamos as contas. O critério está muito baixo, pagar a conta. Pagar a conta. Na visão de Deus, o critério não é pagar a conta. A pergunta final no final do ano é: naquilo que eu estou fazendo, primeiramente, Deus tem sido glorificado? Segundo, tem gerado novos discípulos? O evangelho tem sido anunciado? Olha que princípio maravilhoso. Aí você vai dizer: ah, mas eu trabalho, eu sou um empresário. Ora, um dos movimentos mais fenomenais no mundo hoje é o plantio de igrejas em indústrias e em grandes empresas nas Filipinas. Já são 256 igrejas plantadas, cujos pastores são os donos das empresas. É uma coisa tremenda, chama-se Christ Commission Fellowship. Uma igreja que começou com um empresário, Peter Tanti, e há 22 anos atrás, hoje são 75 mil pessoas na igreja. É uma das maiores igrejas do mundo, é um grande amigo nosso, é da rede. E já plantou centenas de igrejas. Metade das igrejas que ele plantou são dentro das empresas. O cristão, aonde está, ele é o sacerdote daquele lugar. E na prática da liderança, nos nossos comprometimentos, um primeiro comprometimento para uma liderança bem-sucedida não é se eu paguei as contas ou se prosperei, se fiz dinheiro e etc. Ou se ganhei prestígio político na denominação, na igreja, etc. O primeiro compromisso, ao final do ano, é se o grande mandamento, o amor, foi a base da construção da minha casa de sucesso, porque o amor é a sapata que abre o coração das pessoas, e se os discípulos foram feitos como consequência das minhas atividades ali. Então, a primeira coisa muito simples. Há um movimento mundial hoje chamado Business as Mission. Você já ouviu falar disso, né? Lançado no mundo inteiro, a Aliança Evangélica Mundial. Como eu posso ver aquilo que eu faço profissionalmente como meu campo missionário? Todo mundo está começando a pensar a respeito disso, porque o cristianismo cresceu no mundo, em toda a história do mundo, muito mais por mercadores, por viajantes, etc., do que pelo trabalho de pastores. Na história das missões, os maiores e mais bem-sucedidos missionários são médicos, são administradores, são vendedores, são mercadores que iam nos navios e levavam soldados. O grande fenômeno do crescimento da igreja no Kuwait, recentemente, são os soldados americanos e os capelães do exército. Muito interessante. Então, não importa aquilo que você está fazendo, a pergunta que você tem que fazer no final do ano é: se eu sou um líder cristão, eu posso botar minha cabeça no travesseiro tranquilo e dizer: este ano, a moeda de dois lados, o lado da cara, o grande mandamento, o lado da coroa, a grande comissão, eu produzi? Porque o povo é o que você for. Os seus líderes, os seus liderados seguem você. Então, não adianta reclamar depois. Primeira regra, então, é a regra ministerial. Primeira regra, ministerial, para um líder ser bem-sucedido. Tudo bem até aqui ou não? Aí vem o segundo caso. Qual é o segundo caso? Que aparece em Gênesis de 1 a 11. O primeiro caso de homicídio. A turma lá estava lá, homicídio. Caim e Abel, ambos crentes. Porque ambos trouxeram ofertas ao Senhor. Que eu saiba, quem traz oferta ao Senhor tem pelo menos um resquício de espiritualidade lá dentro, tá certo ou não? Um era um crente relaxado e o outro um bom crente. Um era lavrador e o outro era pecuarista. Duas profissões. Que já vimos a profissão de jardineiro. Agora estamos vendo aí a profissão de pecuarista
e a profissão de lavrador. Qual foi o que é que o texto diz que aconteceu que provocou tanto ciúme no coração de Caim? O que é que aconteceu? O que é que Caim trouxe para oferecer a Deus? Hã? Não, Caim? Caim trouxe o quê? Trouxe um repolho passado lá. Tá certo ou não? Talvez uma cebola. Ele trouxe um fruto da terra, ele era lavrador. O negócio dele foi o ritual. Foi cumprir o ritual. Ritual. Qual foi a oferta de Abel? Foi a melhor picanha possível. Aqui, né? Caprichar, trouxe o melhor. Por que é que Deus aceitou o de Abel e não aceitou o de Caim? Que há um princípio aí. O que é que vocês acham? Não. Muito bem. É o princípio da prioridade. É um comprometimento pessoal. Se o primeiro é ministerial, agora vem o mais difícil, que é o pessoal. Quem vai receber a glória? Essa é a coisa mais difícil para o líder bem-sucedido. Porque a gente começa como servo e se torna senhor muito fácil. O maior perigo da liderança é achar que é Deus. Especialmente da liderança cristã. Porque todo mundo que procura o líder é para buscar conselho e ajuda. Então, devagarzinho, você começa a se achar Deus. E não tem jeito, só tem um Deus, não tem dois. Então onde tem dois sóis, onde tem um sol, o que sobra para os outros é estrela, não dá para ter dois. Então, eu convivo com 60 mil pastores na rede, ao redor do mundo, é muito pastor. E todo ano nós temos problemas para tratar com isso. A soberba antecede a queda, diz a Bíblia. A coisa mais complicada é a gente querer fazer a obra de Deus sem Deus. E há muita gente fazendo a obra de Deus sem Deus porque se considera Deus. Vê as pragas no Egito, por exemplo. As 2 primeiras pragas no Egito, os magos de Faraó conseguiram imitaram muito bem, porque eram pragas naturais. O tempo foi divino, a praga foi natural. Primeiro foi o rio se transformou, ficou como o quê? Vermelho como? Sangue. Bom, isso acontece até hoje na Núbia, na fronteira com o Sudão. A areia é tão vermelha que quando o sol bate lá, é chamada a região, a Estrada das Miragens. Eu passei por ela, indo lá para Abu Simbo, na fronteira com o Sudão. Você parece que você está vendo uma cidade construída. Reflete na areia vermelha. Quando dá um vendaval, vem tudo para dentro do Lago Nasser hoje, ou para dentro do Nilo, e as águas ficam vermelhas e tóxicas. É uma mortandade de peixe tremenda. Até hoje acontece. Deus usou um fenômeno natural para estabelecer o seu princípio metafísico, divino, eterno. Entende o que estou dizendo? Não tem nada de errado, ele é o criador de todas as coisas. Faraó chamou os magos e falou, dá para imitar? Ele falou, dá, é só jogar areia dentro do rio. Jogaram areia, os peixes morreram. Não foi no dia seguinte, não daria para ser no dia seguinte, deve ter tido, a Bíblia não se preocupa em dizer que foi no dia seguinte, é um processo. E os peixes morreram, primeira praga, houve mortandade de peixe, porque as águas se transformaram vermelhas como sangue. Morreu o peixe é o predador da rã, do girino, não tinha mais quem comesse. Deus mandou ir a Faraó, vai multiplicar rã. Faraó falou, não me importo, as rãs se multiplicaram. Faraó chamou os mágicos e falou, dá para imitar? Dá para imitar. Então, poluíram a água, o peixe morreu, não comeu o gerino, o coração do faraó se endureceu. O problema foi o terceiro, que era transformar a areia num piolho. E que todos nós sabemos, piolho é uma praga, mas é um ser vivo. E nesta hora, foi piolho, todo mundo se coçando, o faraó falou, dá para imitar? Ele falou, vamos tentar.
E eles cantaram, fizeram de tudo, né? Está na Bíblia? Fizeram de tudo. E disseram para Faraó, nova vida nós não podemos produzir. É dedo de Deus. Eu acho fenomenal isso aí. Que só Deus pode produzir vida. O que o inimigo podia produzir era ritual. Nome de que vive, mas estava morto. Era morte. Vida só Deus. Então, é um belíssimo texto das pragas. Porque há muito colega, muito líder, que aprendeu a andar pelo ritual. Apenas pelo ritual. E se contenta com a exaltação das pessoas. Então, a gente começa servindo, e aí, de repente, o desafio é que a gente se torna indivíduos que queremos ser servidos. Isso é função divina. Eu vejo livros escritos de liderança, os pecados do líder, sexo, dinheiro e poder. Mas isso é de qualquer pessoa. Há coisa muito mais sutil e perigosa. É a gente querer ocupar o lugar de Deus. Nós queremos fazer a obra de Deus sem Deus, porque a gente se julga Deus. Então, a morte de Abel, a história contada é esse drama, mas o princípio por trás é, ou Deus recebe toda a prioridade na liderança, ou então nós estamos ocupando o lugar que é dele. Agora, isso é um julgamento de decisão da área das nossas motivações. Ninguém está vendo, mas Deus vê. Há um fenômeno do narcisismo no nosso meio. Narciso é uma lenda grega de um indivíduo que tinha 16 anos e um dia ele foi passando num lago que não se mexia, a água estava tudo calmo e ele estava tão limpa a água, tão bonita, ele olhou assim, foi pegar um pouco d'água, ele viu o rosto dele e se apaixonou por ele. E nunca mais foi capaz de amar ninguém, só ele. Narciso. Então, quando você vê aí o narcisismo, é a capacidade de só amar a si mesmo. E é uma coqueluche no meio da liderança. Um narcisista na sala tira o ar de todo mundo, só tem ele ou ela. Você fala uma coisa, dominou o pedaço, a opinião que vale é da pessoa, porque é Deus. Então, tem muito narcisista no nosso meio. E a gente tem que tomar uma decisão. A decisão se Deus vai ser a nossa prioridade ou não. Isso é uma decisão pessoal. Então, nós vimos uma decisão ministerial e agora estamos vendo a decisão pessoal. Checar as nossas intenções. Lá no ritual, todo mundo pode estar pensando que a gente diz, glória seja dada a Deus. Mas no alívio das nossas motivações, a gente tem que... Agora, principalmente quando a coisa vai bem, porque quando a igreja começa a ir para trás ou o negócio começa a pensar em fechar, você se julga um zero à esquerda. Eu estou falando para gente que está caminhando bem, vai melhorando, igreja crescendo. Olha, ser servo bom e fiel é uma tragédia, é muito difícil. É muito difícil, porque o bem feito tende a dominar a nossa vida. A gente tem que constantemente perguntar a nós mesmos, é Jesus o meu amigo? Ou é Jesus o meu competidor? Ou é Jesus apenas o meu parceiro? Como eu me relaciono com ele? De ombro a ombro ou de face a face? Então, a segunda grande princípio aqui, para dentro do tempo não estourar a gente ir para outro setor, que é usar de Deus no mundo, é a prioridade pessoal, o comprometimento pessoal. Primeiro, ministerial. Não importa se é ministério, porque o cristão, tudo que fizer faz para a glória de Deus. Ministério. Eu quero saber se eu estou amando e se eu estou fazendo discípulos nas minhas atividades. Segundo, pessoal. Eu quero saber se Deus está recebendo a glória última. Os outros podem dizer que eu sou bom e etc., mas no meu coração, Deus está recebendo a glória última. Porque uma coisa que ele não faz é aceitar a competição. Terceiro, qual é o terceiro? Tudo bem até aqui? Terceiro episódio que aparece lá, qual é? Qual é a terceira tragédia de Gênesis 1 a 11?
É o dilúvio. Deve ter sido uma pancada. Se foi um dilúvio universal, no sentido de universalidade, que cobriu a terra toda, ou se foi universal no sentido do escritor da Bíblia, Moisés, quando, nos textos aí, dizem que ou foi Moisés ou foi Josué, que escreveu os 5 livros da lei, que transcreveu os 5 livros da lei. Pode ser que tenha sido universal, cobriu toda a terra na visão do escritor. Está entendendo o que estou dizendo? Então, cobriu todo o Oriente Médio. Mas pode ser que tenha sido, cobriu toda a terra numa visão ampla, o mundo inteiro. Aí fica a critério de cada um e o tamanho da fé de cada um, né? Mas o fato é que houve um dilúvio. Agora, a pergunta que eu faço a vocês é por que é que Deus não liquidou Noé? Porque Noé era um pinguço. Eu estava no norte da Itália, em Torino, e era feriado na região, era o dia de São Noel, padroeiro dos tomadores de vinho. O cara que passou pelo dilúvio, a cena depois é nu e embriagado, o bicho era o pai do padroeiro dos pingus. Noé. Por que é que Deus preservou a família de Noé? O que é que vocês acham? Era justo. Era justo. É. Lembra, ele está ensinando à humanidade princípios. O que seria mais? Alguma outra ideia ou não? Que eu tenho a minha convicção. Era Deus escrevendo para que a gente, enquanto Jesus não voltar, a gente lesse a respeito e aprendesse. O terceiro princípio de uma liderança bem-sucedida é ético. Deus permitiu a Noé para continuar vivendo, para que deixasse claro para a gente hoje que ele é a favor da vida. Ele podia ter destruído todo mundo e recomeçar tudo, não podia? Mas ele é a favor de tudo que a gente fizer na liderança, que põe pessoas para baixo, que diminui a dignidade e o valor do ser humano, é contra a vontade de Deus. Inclusive a manipulação, que há um lado da manipulação que é aceitável, nos diz a ciência da liderança, do estudo da liderança. Algumas coisas que você manipular significa mexer as coisas para a coisa funcionar. Mas há um lado muito negativo, que é artificialmente querer demonstrar algo que não está acontecendo. Deus não matou Noé para que a gente pudesse entender que até um pinguço é digno da bondade de Deus, da dignidade divina. O negócio é para valer. E, finalmente, vai tudo bem até aqui ou não? Que agora resta um episódio. Qual é o último episódio? Capítulo 10 e 11. A Torre de Babel. Babilônia. Confusão de línguas. Porque o indivíduo acharam que estava tão boa. Existe um negócio chamado de koinonia, mas existe uma doença chamada koinonite. Eles acharam que estava tão boa a koinonia que eles adoeceram de koinonite. E a koinonite acontece muito nas igrejas, a koinonite. Ela é tão cativante que você fica tão dependente só dela que ninguém consegue penetrar no clube. O que eles queriam, doentes de koinonite, era ficar só para eles o que Deus queria distribuir para o mundo inteiro. Qual é o princípio para uma liderança bem-sucedida ali naquele lá? O primeiro qual foi? Em Gênesis 1 e 2, qual foi o primeiro princípio? O princípio ministerial. Em Gênesis 4, qual foi o princípio? Pessoal. A prioridade tem que ser dada a Deus. Capítulo 6, 7 e 8, qual foi o princípio? Ético, a dignidade da vida humana. Capítulo 10 e 11 é um princípio sociológico. É o da diversidade. Porque Deus escolheu ser adorado na diversidade. Por isso que tem anjos, querubins, serafins. Então, a unidade é burra, disse alguém aqui no Brasil. Hã? A unanimidade é burra, né? É boa. Não falaram isso aqui?
Uma das coisas que mais cresce no mundo hoje é chamada etnoteologia. O que é a etnoteologia? É você pegar um texto da Bíblia e colocar lá um africano, um asiático, um branco, um loiro, um negro, um latino-americano, um europeu, e leia o texto, e o que é que você está entendendo? E é impressionante como, dependente do filtro cultural que a pessoa tem, ela, olhando para o mesmo texto, isso estou dizendo pessoas que creem na Bíblia, ela olhando para o mesmo texto, falando que esse texto é tão inspirado, todos eles, confesso, eles e elas têm perspectivas diferentes, que juntos trazem um quadro melhor do que o texto bíblico quer dizer. Por isso que a gente, às vezes, tem 5, 6 comentários bíblicos por aí fora, porque a multiplicidade de perspectivas enriquece o texto. Está seguindo comigo? Então, qual é o princípio? Por exemplo, você tem um negócio, você é bem-sucedido no seu niche, naquele blocozinho ali. Se você ficar só nele, esgota. O princípio da liderança bem-sucedida em Gênesis 11 é alcance a maior largura possível, sem comprometer os seus valores. No que diz respeito aos pastores, o princípio é esse: quem Deus mandar tem que ser bem-vindo. Tem que ser bem-vindo. Igreja é para todos, mas a gente tende como dizia o Dr. McGraven, do Movimento do Crescimento da Igreja, a gente tende a só gostar e ficar de quem gosta e parece com a gente. Isso cria uma outra doença na igreja, chamada etnicite. Porque você tem a koinonite e você tem a etnicite. A etnicite é só entre o meu próprio tipo de gente. Eu fui pastor de uma igreja que era uma igreja de milionários e começou a vir pobre. A liderança da igreja me chamou de mentiroso, porque quando você foi chamado para cá, você nunca falou que gostava de pobre. E nossa igreja é igreja de rico. Falei, eu gosto de quem Jesus gosta. E tem uma coisa, vocês tratam de gostar, porque a Bíblia diz que os pobres sempre terão convosco. Não tem jeito de escapar deles, porque vocês ficam tirando o dinheiro deles. Então você aguenta o tranco. Eu era seminarista, eu fui trabalhar numa igreja em São Paulo, de férias, começou a converter japonês. Era na região do Brás, italiana naquela época. A liderança da igreja falou, o senhor pode mudar a sua pregação? Eu falei, por quê? Ele falou, porque a igreja está enchendo de japonês. Eu falei, e daí? Ele falou, a nossa igreja é italiana. É muito mais comum do que a gente imagina. E é muito mais comum se a gente sondar o nosso coração. Nós gostamos de quem parece com a gente e gosta da gente. Mas isso não é a prática do reino. Então, qual o princípio sociológico da diversidade? Quem Deus mandar é bem-vindo. Ou a gente crê no poder do evangelho que transforma as pessoas, ou então joga o evangelho fora. Ou a gente acredita no poder que a gente está comunicando, ou a coisa vai complicar. Vai, mano, vai ou não vai? Nós vivemos numa época muito difícil. Nós, pastores e líderes hoje de igreja, nós temos que responder perguntas que ninguém responde. O que fazer, por exemplo, quando vem para a igreja famílias mosaico, onde tem um rolo danado, e está acontecendo. O cara casa, já vem com 3, 4, e ela, terceiro, quarto casamento, e ela com 3, 4 filhos, e aí descobre que os filhos estão gostando um do outro e transando na casa um com o outro. Porque, na verdade, não são irmãos. São forçados irmãos, é família mosaico. Como é que você reage? Situação complicada. Graças a Deus pelos nossos antepassados, que a única coisa que eles precisavam fazer é crer no Senhor Jesus e será salvo. Hoje a gente tem problemas muito sérios. Muito sérios. E o problema, há muita complicação ministerial. Mas esse povo é amado por Jesus Cristo. E o poder do Evangelho transforma. Quando eu vejo a igreja, por natureza, tem que ser a comunidade do já foi. Paulo escreve a Coríntios e diz assim, não se ache entre vós ladrões, mentirosos, roubadores, enganadores, gay,
e etc. Está tudo lá, não está? Maledicente. Tais fostes vós. Ah, quer dizer que aquele povo que estava lá tinha sido tudo aquilo. A maior prova da beleza do Evangelho é o poder transformador da mensagem do Evangelho. Que a igreja seja cheia de ex. Mas para ser cheia de ex, o ex tem que vir como praticante e não ser desprezado. Porque está morto, precisa ganhar vida. Quem Deus mandar, a gente tem que receber. É desafiador? É desafiador. Alguns casos precisa vigiar mais para evitar outros problemas, precisa. Mas a gente tem que voltar a crer no poder do Evangelho. Princípios bonitos. Terminando, recordando. Princípio ministerial. Existimos para a moeda do equilíbrio. Fazer o bem e ganhar para Cristo. Não importa a atividade você está. A prioridade pessoal, dar a Deus toda a glória. A prioridade ética, tratar com dignidade do ser humano. Ser humano. Não podemos manipular, explorá-lo, etc. Ser humano. E a prioridade sociológica. Quem entrar é bem-vindo. Temos que tratar aquela pessoa como Deus enviando à igreja. Eu sempre vou a Gadara, lá na Jordânia, e lá ainda tem um cemitério, onde o gadareno vem encontrar-se com Cristo saindo nu de dentro de um cemitério. A próxima cena ele está vestido. Mas ele era um nu que veio a Cristo e Jesus não jogou para fora. 4 princípios. Se você der sequência, você vai ler Gênesis 12, 1 a 4, que conclui o período universal e começa no 5 o particular. Se fizermos assim, Deus promete agir. Deus promete, como prometeu a Abraão, prosperidade, perenidade, estabilidade, reconhecimento. Porque a gente vai ser como deveríamos ser, reprodutores da beleza de Deus na vida dos outros. Amém? Essa foi uma maneira diferente para a gente ler Gênesis. Pode pregar se achou que vale a pena, não tem direitos autorais. Muito bem.